A Casa de Dona Cecília, parte 1. O que eu herdei. Eu não queria falar sobre isso. Faz quase 2 anos que aconteceu, e nos primeiros meses eu me convencia de que se eu não contasse a ninguém, a história não seria real, que era algum colapso nervoso, alguma exaustão do luto, alguma coisa que a mente inventa quando ela não sabe mais o que fazer com a dor, que tudo aquilo havia sido construído por uma cabeça que estava exausta e sozinha num lugar carregado de memória. Mas eu sei que não foi isso. E agora, toda vez que eu fecho os olhos no escuro, eu ainda ouço aquela voz baixa, rouca, que não deveria existir, vinda de um lugar da casa onde não havia ninguém vivo há décadas. E eu ainda vejo o corredor iluminado pela lanterna do celular, com as sombras nas extremidades pesadas demais para serem apenas ausência de luz. E eu ainda sinto o cheiro daquele quarto, aquele cheiro específico de espaço que respirou por muito tempo sem janela, acumulando o ar das pessoas que nele ficaram presas. Então, eu decidi contar. Não porque eu queira assombrar alguém, não porque eu esteja procurando atenção ou validação, mas porque eu carrego isso sozinho há tempo demais, e eu preciso que alguém mais saiba o que aconteceu naquela casa, o que foi feito, o que foi escondido, o que minha mãe fez. E o que Cecília Drummond deixou para que eu encontrasse. Minha mãe morreu numa terça-feira de março, às 6h40 da manhã, enquanto eu estava a 700 quilômetros de distância, dormindo em cima de um relatório que eu deveria ter entregado na segunda-feira. O hospital ligou para o meu celular e eu nem reconheci o número. Deixei cair na caixa postal sem sequer me mexer. Só vi quando acordei 2 horas depois com um nó no estômago sem motivo aparente. Aquela sensação de que alguma coisa no mundo mudou enquanto você dormia, e o corpo sabe antes que a mente processe. Era insuficiência cardíaca, disseram. Rápida. Ela não sofreu. Essa é a frase que as pessoas dizem como se ela fosse consolar alguma coisa. Como se sofrer ou não sofrer nos últimos momentos apagasse tudo que veio antes, ou diminuísse o peso do que fica para quem permanece. Eu nem estava lá. Ela morreu sozinha num leito de hospital com uma enfermeira que mal sabia o nome dela, e eu estava dormindo em cima de um relatório a 700 quilômetros. O nome dela era Ivone. Ivone da Silva Carvalho. 67 anos. Viúva. Professora aposentada do ensino fundamental. E minha única família no mundo. Meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos. Não morreu. Só foi embora. Que de certo modo é pior porque não tem ritual, nem fechamento. Com a morte existe pelo menos o velório, a certidão, o nome numa lápide que você pode ir visitar quando a saudade aperta. Com o abandono, existe apenas um espaço em branco onde deveria haver um homem. E você passa a infância tentando entender o formato daquele vazio sem conseguir. Então era só nós dois, eu e ela. E quando ela morreu, eu entendi de uma maneira que não tem como preparar ninguém que estava completamente sozinho no mundo. Não o sozinho de quem ainda tem amigos e colegas e a estrutura social da vida adulta. O sozinho de quem perdeu o último vínculo de sangue, o último ser humano no planeta que te conhecia desde o início de tudo, que estava lá quando você não se lembrava de mais nada, que carregava na memória as versões de você que você mesmo já esqueceu. Esse sozinho, o definitivo. Levei 3 dias para conseguir voltar para a cidade onde cresci. Não Cuiabá em si, uma cidade menor no interior do estado, a uns 80 quilômetros onde eu havia passado toda a infância e adolescência antes de sair aos 18 anos, como quem foge. O nome não vem ao caso. O que importa é que eu havia passado 20 anos me afastando daquele lugar geográfico e emocional, como se a distância física pudesse criar uma distância interna proporcional, e agora precisava voltar para enterrar minha mãe e resolver o que ela havia deixado para trás. O que ela havia deixado para trás era a casa, e tudo que a casa guardava. Eu nunca gostei da casa. Isso é importante que eu diga logo, antes de qualquer outra coisa, porque sei que mais tarde alguém vai tentar me convencer de que tudo que aconteceu foi produto da minha cabeça, do luto, do cansaço, da culpa de não estar presente quando ela precisava. Eu sei como essas histórias funcionam. Alguém está fragilizado, vai para um lugar carregado de memória afetiva, e a mente preenche os espaços com os próprios medos. Eu entendo essa explicação. Já me apeguei a ela nas primeiras semanas. Mas eu quero deixar registrado desde o início que antes mesmo de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer sinal, antes de qualquer coisa que eu não consiga explicar com os instrumentos normais da razão,
Eu já tinha uma relação estranha com aquela casa. Não era apenas a névoa nostálgica da infância distorcendo um lugar comum. Era algo mais concreto, mais específico. Era um casarão colonial, construído provavelmente nos anos 50, com aquela arquitetura de interior do Brasil Central que mistura aspiração com descuido, paredes altas demais para o calor, janelas pesadas com venezianas de madeira que nunca vedavam completamente, corredores compridos demais para o tamanho da casa, como se o arquiteto tivesse planejado um espaço maior e desistido no meio. 2 andares, porão, e um quintal generoso com uma mangueira antiga no centro, tão grande que as raízes haviam levantado parte do calçamento, e ninguém havia se preocupado em corrigir isso em décadas. Minha mãe comprou a casa quando eu tinha 2 anos. Não me lembro da mudança. Minha memória começa lá pelos 4 ou 5 anos, quando a familiaridade com aquele lugar já estava instalada. E era uma familiaridade estranha, agora que penso nisso, a de quem conhece cada canto de um lugar, e mesmo assim nunca se sente completamente confortável nele, como se houvesse sempre um leve descompasso entre o meu corpo e o espaço, uma frequência de fundo ligeiramente errada que eu havia aprendido a ignorar, mas que nunca desapareceu de vez. Havia um cômodo no 2º andar cuja porta nunca abria. Isso não é metáfora, não é figura de linguagem. Era uma porta de madeira escura, com maçaneta de latão enferrujado, no fim do corredor do 2º andar, à esquerda depois do banheiro, e ela nunca abriu. Em 22 anos que eu morei naquela casa, eu jamais vi aquela porta aberta. Jamais vi minha mãe entrar ou sair por ela. Quando eu perguntava, criança, ela desviava com a naturalidade de alguém que ensaiou a resposta. Era um depósito. Não havia nada interessante lá. Era perigoso porque o assoalho estava podre. Às vezes acrescentava que o teto estava comprometido, que havia mofo demais, que ela um dia chamaria um pedreiro para resolver, e por enquanto estava fechada. Eu aceitei por anos, como se aceita as ficções necessárias que os adultos constroem para as crianças. Depois de tanto tempo, esqueci de questionar. São as coisas que a infância normaliza. O que deveria parecer estranho vira paisagem, e a paisagem vira invisível. Mas agora, de volta naquela casa aos 38 anos, com a chave no bolso e a missão fria e burocrática de inventariar tudo para vender, eu ia descobrir que aquela porta guardava a coisa mais perturbadora que eu jamais encontrei na vida. E que minha mãe sabia de cada detalhe. Cheguei na casa numa tarde de quinta-feira. Estava chovendo aquela chuva fina e persistente do interior mato-grossense no fim de março. A que não molha de imediato, mas que encharca lentamente, sem que você perceba, até que de repente está completamente úmido, e não sabe desde quando. A rua estava tranquila da maneira específica do interior. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio de quem está dentro de casa, atrás das janelas, e não vê necessidade de aparecer. Peguei a chave com o advogado responsável pelo inventário, um homem de uns 50 anos de nome Raimundo, que me atendeu num escritório minúsculo acima de uma lotérica. Ele foi eficiente e correto em tudo. Me entregou o envelope com as chaves e os papéis com a formalidade adequada. Mas havia algo na maneira como ele evitava meu olhar, que eu percebi e não soube nomear na época, como quem tem alguma coisa a dizer, e decidiu que não é da conta dele dizê-la. Na época achei que era timidez profissional. Depois fui entender melhor. A casa estava fechada havia 3 semanas, desde que minha mãe foi internada com a piora cardíaca que acabou sendo definitiva. O ar de dentro era aquele ar específico de espaço fechado no calor úmido do centro-oeste, denso, com aquele dulçor pesado de mofo e madeira velha, e alguma coisa orgânica passando devagar, sem a dramaticidade de podridão acelerada, mas com o ritmo lento e inevitável das coisas que o tempo transforma em outras coisas. Abri todas as janelas que encontrei abertas, liguei o ventilador de teto da sala, coloquei a mochila no sofá, fui à cozinha buscar água. A torneira cuspia marrom nos primeiros segundos, o encanamento protestando contra o período de desuso. Fiquei de pé na cozinha, bebendo água com gosto de cano, olhando para aquele espaço que deveria ser familiar, e que, visto pelo ângulo de quem voltou adulto após 20 anos, parecia menor e mais fechado do que eu lembrava. O piso de cimento liso, a pia de pedra-sabão, as cerâmicas brancas com listras azuis que minha mãe havia escolhido em algum momento que eu não me lembrava. Foram esses azulejos que me ancoraram no presente por um momento.
Eu me lembrava deles. Me lembrava de ter tomado café da manhã encostado nessa pia, com 10 anos, 12, 15. Me lembrava do barulho da chuveiro acima, da voz da rádio AM que ela ouvia enquanto cozinhava, do cheiro de café passado no coador de pano. Ela não existia mais. Isso ainda não havia processado completamente. E então eu vi a foto. A fotografia. Estava pendurada na parede do corredor que ligava a sala à cozinha. Um corredor curto de uns 3 metros, com paredes cor de palha clara que haviam amarelado com o tempo. Uma moldura de madeira escura, oval, daquelas que minha avó materna também tinha em casa, com o vidro levemente embaçado nas bordas. Eu devia ter passado por ela centenas, talvez milhares de vezes na infância, sem jamais parar para olhar de verdade, da forma como não olhamos para a maior parte das coisas que se tornam parte permanente do cenário doméstico. Mas agora ela me parou. Era o retrato de uma mulher. Fotografia em preto e branco, com aquela qualidade de foto de estúdio dos anos 60, iluminação chapada, fundo neutro, pose levemente artificial de quem não está acostumado a posar. Meia-idade, talvez 50 anos na época, com o cabelo escuro preso num coque alto e bem apertado, e um vestido de mangas compridas com botões na frente que parecia pesado demais para o clima daquela região. A expressão era séria, fechada, com aquela tensão específica de quem está posando mas tem a mente em outro lugar, em alguma coisa mais urgente que a foto. Mas o que me fez parar de vez foram os olhos. Os olhos haviam sido riscados, a lápis, com marcas grossas e deliberadas de grafite escuro que cobriam completamente a área dos olhos e das sobrancelhas, amassando levemente o papel fotográfico por baixo com a força do gesto. Não era um acidente, não era uma deterioração da foto. Era um ato intencional. Alguém havia pego um lápis e riscado os olhos daquela mulher com intenção clara e firme. Fiquei olhando para aquilo por um tempo que não consigo calcular com precisão. 30 segundos, 2 minutos. Havia algo naquele gesto que ia muito além do simples estranhamento estético. Havia uma hostilidade ali, um desejo específico de apagar, de cegar, de fazer com que aquela mulher não pudesse olhar de volta para quem passasse por ela, como se os olhos fossem a parte perigosa. Tirei a foto da parede com cuidado. No verso, escrito a lápis com uma letra pequena e levemente inclinada, que eu não reconheci como a da minha mãe. Cecília Drummond, 1968. Não reconhecia o nome. Guardei a foto no bolso, fiz uma lista mental das compras que precisava fazer para sobreviver os próximos dias e saí. Naquela noite, quando voltei do mercado com as sacolas e passei pelo corredor, a foto estava de volta na parede, virada para a parede, com o verso para fora. Entrei em modo racional imediatamente. É o que fazemos, né? Procuramos a explicação mais simples, a mais provável, a que preserve a nossa visão ordenada das coisas. Eu devia ter colocado de volta no caminho, num piloto automático de quem está cansado e de luto e sobrecarregado de burocracia emocional. Ou ela havia caído e o verso ficou para cima por acidente, ou eu estava mais abalado do que percebia, e minha memória havia simplesmente construído a sequência errada dos eventos. Essas explicações eram plausíveis. Eu as segurei com os 2 punhos. Virei a foto de novo para a frente. Fiz jantar, um macarrão instantâneo que havia comprado no mercado e que aqueci no fogão antigo de chama viva. Comi na mesa da cozinha ouvindo o ventilador de teto e o rangido das madeiras da casa se acomodando com o esfriamento da noite. Aquele som que casas velhas fazem, que na infância você aprende a ignorar, mas que, quando está sozinho e a cabeça está cheia, parece propositalmente inquietante. Tentei dormir no quarto que havia sido o meu quarto de infância, agora reorganizado com uma cama diferente e outros móveis, mas com o mesmo cheiro antigo de madeira e mofo levemente acobertado pela tinta de alguma reforma que devia ter uns 15 anos. Me deitei às 10 da noite com o celular no carregador e uma lista mental de tarefas burocráticas do inventário para pensar antes de dormir, como quem usa trabalho como anestesia. Dormi mal. Aquele sono raso e insatisfatório que não descansa, onde você está sempre semiconsciente do ambiente ao redor, onde qualquer barulho novo te puxa de volta à superfície antes que você afunde de verdade. A chuva havia parado lá pela meia-noite, mas o vento continuava balançando as venezianas do corredor com um bater irregular e seco que meu cérebro tentava converter em padrão e não conseguia. Às 3h20 da manhã,
Segundo o número no canto do celular, eu acordei de repente e completamente. Não gradualmente, não com aquela emergência lenta de quem sai de um sonho. De repente, como se um interruptor tivesse sido ligado, e deitado no escuro, de olhos abertos no teto que eu mal conseguia ver, eu tive a certeza absoluta e imediata de que havia alguém no corredor. Não ouvi passos. Não vi sombra por baixo da porta. Não havia nenhum dado sensorial concreto que eu pudesse apresentar a um ceticismo razoável como evidência objetiva. Era aquela certeza que precede o pensamento, que vem de um lugar mais antigo que a razão, a mesma que os nossos ancestrais tinham quando havia alguma coisa na escuridão fora da caverna. O corpo sabe antes. Alguém está lá. Fiquei completamente imóvel por talvez 2 minutos. Depois, porque ficar parado estava me enlouquecendo mais do que mover, me levantei devagar, fui até a porta do quarto e abri. O corredor estava vazio. A luz da madrugada que entrava pela veneziana do banheiro ao fundo desenhava listras pálidas no chão de taco. Nenhuma sombra. Nenhum som além do ventilador na sala, lá embaixo. E a foto estava virada para a parede de novo. O sono que não veio. Não dormi mais naquela noite. Fiquei sentado na beira da cama com o celular na mão, rolando nada com o polegar, fazendo aquilo que as pessoas fazem quando não querem pensar, mas também não conseguem parar de pensar. Por volta das 5 da manhã, o céu começou a clarear pelas frestas das venezianas com aquela luz pré-aurora cinza azulada, que é ao mesmo tempo bonita e desoladora. Me levantei, fui à cozinha, fiz café no coador de pano que minha mãe ainda usava. Havia um pacote de café moído na despensa meio cheio que ela havia aberto e não terminou. Aquele café que ela abriu com as mãos e que eu estava terminando. Por alguma razão foi esse detalhe que finalmente me fez chorar. Não o hospital, nem a certidão de óbito, nem os formulários do cartório. O pacote de café aberto. Chorei por uns 10 minutos na cozinha, encostado na pia de pedra-sabão, e depois lavei o rosto e fui resolver o que precisava resolver. Pela manhã, enquanto esperava minha senha ser chamada no cartório, comecei a pesquisar no celular. Cecília Drummond. O nome da cidade. 1968. Fui refinando as buscas, acrescentando termos, excluindo resultados irrelevantes de outros estados. O terceiro resultado me parou por completo. Parte 2. O que a cidade guardava? Era um arquivo digitalizado num site de preservação de memória regional, desses que algum historiador amador monta com devoção e que sobrevivem décadas na internet com o mesmo layout dos anos 2000, com fontes Times New Roman e fundo bege. O site se chamava algo como Memória do Interior e era uma coleção de jornais escaneados de cidades pequenas do estado. O arquivo era a imagem escaneada de um jornal local. A manchete, em fonte serifada do tipo que os jornais de interior usavam antes da impressão offset, dizia em letras maiúsculas sobre fundo de papel amarelado pelo tempo: Mulher é detida após desaparecimento de crianças na Rua das Acácias, datado de 14 de setembro de 1971. Li aquele artigo 3 vezes, lá mesmo na fila do cartório com a senha número 47 amassada no bolso, e o coração batendo de um jeito desproporcional ao contexto físico. Eu estava sentado numa cadeira de plástico num espaço com ar-condicionado e pessoas comuns preenchendo formulários. Mas meu corpo estava reagindo como quem acaba de pisar em falso numa escada escura. Cecília Drummond, 52 anos, professora primária aposentada, moradora de uma casa na Rua das Acácias. E eu reconheci o nome da rua imediatamente, porque era o nome original da rua onde eu havia crescido, renomeada anos depois num daqueles projetos de revisão de nomenclaturas que as prefeituras fazem periodicamente. Havia sido detida para averiguação após o desaparecimento de 3 crianças da vizinhança num período de 2 anos. Os nomes das crianças não eram publicados por se tratarem de menores, idades entre 4 e 8 anos. O artigo não dizia se ela havia sido indiciada, não dizia o desfecho do caso. Era o tipo de cobertura jornalística de interior dos anos 70, factual ao extremo, econômica em drama, como se os fatos fossem suficientes por si mesmos e o leitor devesse construir todo o resto sozinho. Havia uma fotografia ao lado pequena e mal reproduzida pela digitalização, que eu esquintei para tentar enxergar. Uma casa que me pareceu familiar demais. Minha senha foi chamada. Guardei o celular,
Fiz o que precisava ser feito no cartório com metade da presença e saí de volta para a rua onde a chuva havia parado e o sol do meio da manhã batia no calçamento com aquela intensidade cruel do interior. Havia uma mulher parada na calçada em frente à casa ao lado da minha, me olhando. Dona Zulmira. Ela devia ter 80 anos. Talvez um pouco mais, um pouco menos. É difícil precisar com pessoas que chegaram àquele território onde a velhice se estabiliza numa espécie de platô. Cabelo branco e curto, avental florido por cima de uma blusa de manga comprida mesmo no calor. Havaianas azuis. Tinha uma vassoura na mão que ela claramente não estava usando para varrer. Era mais um suporte, um ponto de apoio, uma desculpa de cena para estar ali na calçada. Você é o filho da Ivone, ela disse e não era pergunta. Sou, eu disse. Você era vizinha dela? Há 53 anos. Ela me olhou com uma atenção direta e sem cerimônia que só pessoas muito velhas ou muito jovens têm. Sabia que você ia vir logo. E fez um movimento com a cabeça em direção à minha casa. Vai vender? É provável. Eu moro em São Paulo, não tenho como manter. Ela assentiu devagar com aquela expressão de quem confirma o que já esperava. Depois disse sem drama, sem inflexão especial, com a mesma naturalidade de quem comenta que vai chover mais tarde. Não vai ser fácil vender. As pessoas daqui sabem o que tem naquela casa. As de fora não sabem. Mas a hora que descobrirem, eu parei no meio do calçamento. O que tem naquela casa? Ela me olhou por um momento com uma expressão que eu demorei para identificar. Não era curiosidade, não era pena comum. Era aquela pena específica de quem vê alguém à beira de descobrir algo inevitável e já pesado demais para aliviar com palavras de conforto. Entra aqui, ela disse. Vou fazer café. O nome dela era Dona Zulmira Alves Ferreira. Havia morado na casa ao lado da minha por 53 anos. Havia comprado quando se casou em 1971. Ironicamente, o mesmo ano dos acontecimentos que eu estava começando a descobrir. O marido havia morrido em 2008. Ela tinha 2 filhos que moravam fora. Ligavam toda semana, vinham nas festas. Ela havia recusado todas as ofertas de ir morar com eles. Não saio daqui enquanto não souber o que aconteceu com ela de verdade. Ela me disse, enquanto punha o coador no suporte e derramava a água quente com a concentração de quem faz isso há 60 anos. E também para testemunhar quando a história resolver chegar ao fim. Que acho que chegou, não acha? Sentamos na varanda dos fundos com o café e um prato de biscoito de polvilho que ela havia feito. Ela disse, na véspera. A varanda dava para um jardim bem cuidado com bananeiras e maracujazeiro, completamente diferente do meu quintal de mangueira abandonada e calçamento levantado. E ela me contou a história que minha mãe nunca contou. Cecília Drummond havia chegado à cidade em 1955 como esposa de um homem chamado Álvaro Drummond, funcionário do Estado transferido de outra cidade para ocupar um cargo na prefeitura. Cecília tinha 36 anos naquele ano e vinha de uma família de professoras. A mãe havia sido professora, a avó materna também, e ela havia seguido o mesmo caminho com a naturalidade de quem não precisa questionar a vocação, porque ela está incorporada de alguma forma na linhagem. Eles não tinham filhos biológicos. Dona Zulmira não sabia ao certo se era escolha ou circunstância. Não era assunto de que Cecília falava, mas havia uma quantidade de afeto que ela distribuía pelas crianças da vizinhança que ia muito além do papel de professora aposentada. Dava aulas particulares gratuitas para os que precisavam. Ficava com os filhos das vizinhas trabalhadoras nas tardes, organizava brincadeiras no quintal, ensinava bordado e culinária para as mais velhas, lia histórias para as menores. Todo mundo gostava dela, Dona Zulmira disse mexendo o café devagar. E quando digo todo mundo, não estou generalizando da maneira que a gente generaliza quando quer dizer a maioria. Digo todo mundo mesmo. Não conheci ninguém que não gostasse dela. Era daquele tipo de bondade que você não consegue fingir por muito tempo, sabe? Aqui fica quieta e age sem precisar que ninguém esteja olhando. Entre 1969 e 1971, 3 crianças da vizinhança desapareceram. Eu precisei de um momento para encaixar a cronologia. Cecília Drummond havia morado na casa que se tornaria a casa da minha mãe. Os desaparecimentos haviam acontecido naquela vizinhança. E o artigo de jornal, com o nome da rua que eu havia reconhecido. A primeira foi a Mariazinha, Dona Zulmira disse. Ela sabia os nomes. Claro que sabia.
Havia ficado 50 anos com eles na memória. 4 anos. Brincava na calçada em frente à casa dos pais numa tarde de sábado e simplesmente não estava mais lá quando a mãe foi chamar para o jantar. O segundo foi o Paulinho, 6 anos, que foi à venda do bairro buscar vinagre para a mãe e nunca voltou. E a terceira foi a Lourdes, 8 anos, que saiu para a escola numa manhã de terça e nunca chegou lá. Em 2 anos. A cidade entrou em pânico. Um pânico específico e antigo de interior, que não é o pânico midiático das cidades grandes, mas um terror quieto e próximo, de quem reconhece os nomes, e as casas, e as mães que não param de chorar. A polícia investigou do jeito que a polícia de cidade pequena investigava em 1971, que era principalmente ouvindo o que as pessoas diziam nas calçadas e dando mais crédito a certas vozes do que a outras. E aí alguém falou o nome da Cecília. Eu disse. O marido dela falou o nome da Cecília. Dona Zulmira me corrigiu com uma precisão que importava. Álvaro Drummond tinha 52 anos em 1971. Funcionário respeitado, conhecido na paróquia, homem de reuniões e de cumprimentos na rua, daqueles que todo mundo reconhece, mas poucos realmente conhecem. Quando a polícia começou a fazer perguntas, ele foi um dos primeiros a se apresentar. Disse que a esposa tinha uma obsessão doentia com crianças que ele havia tentado tratar ao longo dos anos. Disse que havia encontrado coisas preocupantes na casa. Disse que ela saía à noite sem explicação e voltava com as roupas sujas. Ele foi muito cuidadoso, Dona Zulmira disse, e havia algo na maneira como ela escolheu a palavra cuidadoso que a tornava mais condenatória do que qualquer adjetivo mais óbvio. Não acusou diretamente, não fez drama. Apenas colocou as pedras no caminho e deixou as pessoas chegarem onde ele queria. É assim que essas coisas funcionam quando são bem feitas. Cecília foi detida, interrogada por vários dias, submetida ao que Dona Zulmira descreveu com aquela delicadeza indireta de quem precisa nomear algo horrível, sem dizer as palavras exatas. Tratamento especializado, que em 1971 no interior do Brasil podia significar muitas coisas, nenhuma delas boa. Ela disse que era inocente, obviamente. Dona Zulmira continuou. Mas quando uma cidade já decidiu, o que você diz não importa muito. E Álvaro era um homem respeitado dizendo que conhecia a esposa há 20 anos e tinha suas preocupações. E ela era uma mulher que não tinha filhos, que passava os dias cercada de crianças alheias que às vezes ficava em silêncio por muito tempo, olhando para o nada. No vocabulário daquela época, numa cidade daquele tamanho, era o suficiente. As crianças nunca foram encontradas. Cecília foi solta algumas semanas depois por falta de evidência formal para indiciamento. Mas como Dona Zulmira colocou, e eu nunca esqueci a maneira exata como ela disse isso, ela foi solta, mas não foi liberta. A cidade a trancou sem precisar de chave. Após a soltura, Cecília havia voltado para a casa. As janelas dos vizinhos se fechavam quando ela aparecia. As mães chamavam os filhos para dentro quando ela caminhava pela rua. Ninguém mais cumprimentava. Ninguém mais parava para conversar. A mulher que havia distribuído bondade por décadas se tornara um fantasma em vida numa comunidade que a conhecia pelo nome desde 1955. E Álvaro? Eu perguntei. Pediu transferência poucos meses depois, dezembro de 1971. Disse que o trabalho exigia, que era uma oportunidade que não podia recusar. Eu nunca acreditei que foi ele que pediu a transferência. Ela pausou. Acho que era uma saída que havia sido combinada com antecedência. Como se ele soubesse que precisaria de uma rota de fuga quando as coisas ficassem quentes demais. A senhora acha que foi ele? Com as crianças? Dona Zulmira me olhou com aqueles olhos claros e cansados de 8 décadas. Não é o que eu acho. É o que eu sei. Desde 1971 eu sei. Mas saber sem poder provar é um peso que não tem endereço certo para jogar. Fiquei em silêncio por um momento. Depois. E Cecília? O que aconteceu com ela depois que Álvaro foi embora? Dona Zulmira demorou a responder. Olhou para o jardim. Pegou o biscoito de polvilho e não comeu. Foi embora, disseram. Em 1973. Um dia estava, no outro não estava mais. A casa ficou fechada por um tempo. Depois sua mãe comprou. Ela me olhou. Mas eu fui vizinha dela por 2 anos entre a saída de Álvaro e 1973. Eu vi aquela casa todo dia. E eu nunca vi Cecília sair com malas. Nunca vi caminhão de mudança. Nunca vi ela se despedir de ninguém. Numa cidade pequena,
Quando alguém vai embora de verdade, você percebe. Há um processo. Há um movimento. Ela sacudiu a cabeça devagar. Não houve nada. Um dia, havia uma luz acesa no segundo andar. No outro dia, havia apagado. E nunca mais acendeu. E minha mãe? Eu disse. E minha voz soou diferente ao formular a pergunta. A senhora sabia que minha mãe sabia? Dona Zulmira ficou muito quieta. Não respondeu diretamente. Disse apenas por fim, olhando para as mãos cruzadas no colo. Sua mãe era uma mulher boa em muitas coisas. Era uma boa mãe, isso eu posso dizer sem hesitar. Mas há coisas que pessoas boas fazem que não são boas. E acho que você vai descobrir algumas dessas coisas nos próximos dias. Agradeci o café e os biscoitos. Voltei para a casa. A foto estava virada para a parede de novo. Desta vez eu não a endireitei. A gravação. Naquela noite, incapaz de dormir de novo, decidi deixar o celular gravando enquanto tentava descansar. Não foi uma decisão muito elaborada. Foi mais um impulso de quem quer documentar alguma coisa que sente que está acontecendo, mas que não consegue segurar nas mãos. Abri o gravador de voz, coloquei no chão ao lado da cama e fechei os olhos. Acordei às 4h30. O gravador havia registrado 4 horas e 20 minutos de áudio. Os primeiros 90 minutos eram o que eu esperava. O ventilador, o rangido da casa, minha própria respiração ficando mais lenta conforme adormecia, algum barulho de carro passando na rua lá fora às 2h. Mas entre 2 horas e 43 minutos e 2 horas e 51 minutos do arquivo, havia uma sequência de 8 minutos que eu preciso descrever com cuidado porque sei que parece impossível. E mesmo assim, aconteceu. Havia uma voz. Baixa, rouca. O tipo de voz que você imagina que tem quem ficou muito tempo sem usá-la regularmente. Não rouca de doença ou de frio, mas rouca de desuso prolongado, como madeira que ressequiu e perdeu a flexibilidade. Não era alta o suficiente para ser chamada de fala normal. Era mais como um sopro modelado em palavras, uma voz que existia no limiar entre o som e o silêncio. As palavras eram apenas 2, repetidas com intervalos irregulares ao longo dos 8 minutos. Meus filhos. Meus filhos. Ouvi aquele trecho 3 vezes antes de conseguir processar. Verifiquei o áudio de diferentes maneiras. Ampliei, filtrei o ruído de fundo, tentei identificar alguma origem externa, alguma sobreposição de som da rua ou do vizinho, ou da televisão de alguma casa próxima. Nada. Era uma voz no interior da casa, registrada pelo microfone do celular que estava a menos de 1 metro da minha cabeça enquanto eu dormia. Não havia ninguém na casa exceto eu. Fui ao banheiro lavar o rosto, e foi então que eu vi o que estava escrito no espelho. No canto inferior direito, em letras miúdas feitas com o que parecia ser grafite, mas grafite diretamente no vidro, como quem usa um lápis comum em espelho, sem deixar marca visível de longe, apenas quando a luz bate de um certo ângulo. Cuida dele. 2 palavras. Letra inclinada, miúda, cuidadosa. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo, com a água fria escorrendo pelo queixo, tentando entender o que significava. Havia sido escrito para alguém. Havia sido escrito sobre alguém. Só mais tarde eu entenderia para quem e sobre quem. Parte 3. O que as caixas guardavam. Minha mãe era metódica de um jeito que me irritava quando criança e que aprendi a admirar quando cresci. Cada documento categorizado, cada pertence com seu lugar específico, cada lembrança preservada em caixas etiquetadas com uma lógica de arquivo que ela havia desenvolvido sozinha ao longo de décadas. O tipo de organização que revela não apenas uma personalidade, mas também uma necessidade, como se manter as coisas em ordem fosse uma maneira de manter o próprio interior sob controle. O porão era o arquivo morto da casa. Descia por uma escada íngreme na cozinha, um lance de 14 degraus de madeira que rangiam sob qualquer peso com notas diferentes dependendo do degrau. O quarto rangia agudo, o 7º rangia grave, o 10º quase não rangia. E eu havia memorizado essa partitura involuntária de infância sem nem perceber. Abaixo da escada, um espaço baixo e comprido com teto de aproximadamente 1,80 m, chão de cimento liso e paredes de tijolo aparente. Uma lâmpada nua no centro iluminava tudo com aquela luz amarelada que não alcança os cantos. Havia fileiras organizadas de caixas de papelão, com as etiquetas manuscritas da minha mãe. Documentos escolares.
3 décadas de magistério catalogadas por ano. Fotos de família separadas por décadas. Recibos e contratos. Roupas de inverno que não faziam nenhum sentido climático guardadas num plástico com naftalina. Livros didáticos que ela não havia conseguido desapegar mesmo aposentada. E uma caixa, no fundo direito, sem etiqueta. Era uma caixa de sapatos ordinária, branca sem nenhuma marca, com a tampa presa por um elástico de borracha que havia escurecido e ressecado com o tempo, até ficar quase quebradiço. Estava no fundo de tudo, encostada na parede lateral, parcialmente coberta por uma caixa maior de livros que estava por cima, como quem a colocou ali com intenção, numa posição que não fosse imediatamente visível, entre outras coisas, para se dissolver na paisagem. Sentei no chão do porão com aquela caixa no colo. Tirei o elástico com cuidado para não partir. Levantei a tampa. Dentro havia 3 coisas. Um envelope pardo, fechado, com meu nome escrito na frente na letra metódica da minha mãe. Meu nome completo, não apenas o apelido que ela usava. Um recorte de jornal, mais antigo do que o que eu havia encontrado online, com o papel amarelado e quebradiço nas dobras de décadas. E uma chave. Pequena, de latão, do tipo que fechaduras antigas usam, com um tag de papelão desgastado amarrado num fio. O que estava escrito no tag havia desbotado completamente. Eram apenas fantasmas de letras numa superfície que o tempo havia apagado. Peguei o recorte de jornal primeiro. Era de 1973. Eu vi a data no cabeçalho do jornal antes de ler a manchete. A manchete dizia: Cecília Drummond desaparece após anos de reclusão. Família pede informações. O texto era breve. Dizia que Cecília Drummond, 54 anos, havia desaparecido de sua residência. Álvaro Drummond, que havia retornado à cidade meses antes por razões não especificadas, havia registrado o boletim de ocorrência. A polícia iniciava investigações. No rodapé do recorte, escrito a caneta azul numa letra jovem que eu reconheci imediatamente como a da minha mãe, havia uma única frase: ela não desapareceu. Eu sei onde ela está. Fiquei olhando para aquela frase por um tempo que não consigo precisar. A lâmpada acima de mim balançava levemente numa corrente de ar que não deveria existir num espaço completamente fechado. O cheiro de terra úmida e naftalina enchia o ar. Depois abri o envelope. A carta tinha 4 páginas escritas frente e verso, na mesma letra metódica e inclinada da minha mãe, que eu havia visto em bilhetes colados na geladeira, e cartões de aniversário ao longo de toda a vida. Mas o conteúdo era de uma pessoa que eu não reconhecia, ou que eu nunca havia sido autorizado a conhecer. Vou reproduzir aqui os trechos principais, não todos, porque alguns detalhes são desnecessariamente cruéis, e porque a história já é cruel o suficiente sem eles. Mas os essenciais precisam ser ditos. Meu filho, se você está lendo isso, eu já fui. E você provavelmente já sabe pelo menos uma parte do que aconteceu nessa casa, porque você sempre foi esperto demais para que as coisas ficassem enterradas para sempre. Eu tinha 22 anos quando cheguei nessa cidade. Era professora recém-formada. Havia conseguido vaga na escola estadual depois de um concurso que eu fiz mais por impulso do que por plano. A cidade me pareceu boa. As pessoas, gentis. E a Cecília Drummond era minha vizinha. Eu gostei dela desde o primeiro dia. Tinha aquele tipo de calma que faz a gente se sentir segura perto, que não precisa se anunciar porque você simplesmente sente. Me ensinava receitas, me apresentava às pessoas, me contava a história da cidade com uma paciência que não era obrigação. Se eu chegava cansada do trabalho e ela estava no jardim, ela já sabia que eu precisava de café antes mesmo de eu falar. Era assim. Quando as crianças desapareceram, eu acompanhei tudo de perto. Quando começaram a falar que era a Cecília, eu não acreditei. Conhecia ela demais para acreditar, mas eu era jovem e tinha medo, e não sabia como se colocar contra o peso inteiro de uma cidade que havia decidido. Então fiquei quieta. Isso foi minha primeira covardia. Depois que ela foi interrogada e voltou, eu a vi pela última vez numa tarde de terça-feira. Ela estava no jardim olhando para a mangueira, e quando me viu ela me chamou. Me disse que havia descoberto alguma coisa sobre Álvaro. Algo concreto. Algo que precisava chegar à polícia. Ela parecia com medo, mas com aquele medo de quem decidiu fazer alguma coisa apesar do medo.
Disse que ia falar com o delegado no dia seguinte. Naquela noite eu ouvi barulho na casa dela. Fui até a janela. Vi Álvaro. Vi o que ele fez. Vi ele trancando a porta do segundo andar com ela dentro. Vi ele sair pela porta da frente com a chave no bolso e a expressão de quem acabou de resolver um problema administrativo. E eu fechei a veneziana, desliguei a luz do meu quarto e fingi que estava dormindo. Essa foi minha segunda covardia. E a pior. 2 dias depois, Álvaro veio falar comigo. Disse que a Cecília havia ido embora. Disse que se eu ficasse quieta, ele ficaria quieto também sobre as coisas que ele sabia sobre a minha família, que não eram coisas que eu queria espalhadas por uma cidade pequena. Disse que a casa estava à venda por um valor que uma professora de 25 anos não teria condições de recusar mesmo com muito esforço. E me disse o que havia naquele quarto. Me disse para manter a porta fechada. Me disse que ela não duraria muito tempo. Eu comprei a casa. Fiquei quieta. Criei você naquele lugar e passei décadas fingindo que a vida era normal, que a casa era apenas uma casa, que eu era apenas uma mãe comum com um filho comum numa cidade comum. Isso não tem desculpa e eu não vou pedir perdão porque não mereço. O que eu quero que você saiba é o seguinte. O quarto do corredor do segundo andar, o que nunca abriu, é onde Álvaro trancou a Cecília naquela noite. Ela ficou lá. Por anos ela ficou lá. Eu sabia. Todo dia eu sabia. E todo dia eu escolhi não fazer nada. A chave é a da fechadura daquele quarto. Eu nunca tive coragem de abrir. Achei por muito tempo que manter aquela porta fechada era uma maneira de conter o dano. Se eu não abrisse, se eu não olhasse, era possível de alguma forma que aquilo não fosse completamente real. Mas é real. E você merece saber. Cuida-se, meu filho. Eu te amei do jeito torto e insuficiente que eu sabia. Mãe. Fiquei sentado no chão do porão com aquela carta na mão por um tempo que não sei calcular com precisão. A lâmpada continuava balançando. O cheiro de terra e naftalina não mudou. Em algum momento percebi que estava segurando a carta tão forte que havia amassado as bordas do papel. Pensei em ligar para a polícia imediatamente. Pensei em sair da casa e não voltar. Pensei em diversas coisas racionais e razoáveis que qualquer pessoa sensata deveria fazer naquele momento. Sozinha num porão com uma carta que descrevia um crime que havia durado décadas dentro das próprias paredes da casa. Em vez disso, dobrei a carta, coloquei no bolso, peguei a chave e subi as escadas. O 10º degrau rangeu agudo. O 4º, grave. O 7º, a nota mais baixa. Parte 4. O que o corredor guardava. Preciso descrever o estado da minha cabeça naquele momento com honestidade, porque não quero que pareça que eu era corajoso, ou imprudente, ou irresponsável da maneira que personagens de histórias às vezes são. Eu estava em choque. Não o choque dramático das representações ficcionais com tremor e hiperestesia, mas aquele estado específico e perigoso em que o sistema nervoso recebe informação além da capacidade de processamento imediato e decide operar em modo reduzido, com um atraso calmo e dissociado. Eu me movia, pensava, respirava de maneira aparentemente normal, mas havia um vidro fino entre mim e a realidade do que estava acontecendo, não grosso o suficiente para me proteger, mas presente o suficiente para me permitir continuar funcionando. Subi as escadas. O corredor do segundo andar estava escuro, as persianas fechadas, o fim de tarde lá fora convertendo a luz em aquele laranja denso de interior que entra pelas frestas como mel. Fui andando até o fim do corredor. A porta estava onde sempre esteve. Dessa vez eu a examinei com atenção, da maneira que nunca havia feito nem na infância nem nos dias anteriores. A madeira escura tinha manchas de umidade antigas que não eram apenas do tempo. Havia uma diferença de textura ao redor da maçaneta, como se aquela área tivesse sido tocada com muita frequência. E havia os arranhões, paralelos, profundos na altura da maçaneta e abaixo dela, indo até onde os dedos de alguém alcançariam se estivesse do lado de dentro, com as mãos espalmadas contra a madeira, raspando. Olhei para aqueles arranhões por um longo tempo. A tinta ao redor da soleira havia descascado numa linha contínua, uniforme, como se a diferença de temperatura ou de umidade entre o interior daquele cômodo e o corredor fosse suficientemente grande para criar aquele efeito ao longo dos anos. E havia um cheiro, leve, antigo, que eu havia sentido antes sem identificar e que agora reconhecia com uma certeza que me contraiu o estômago. O cheiro específico de espaço fechado por muito tempo,
com alguma coisa orgânica dentro que há muito deixou de ser orgânica. Coloquei a chave na fechadura. Entrou com resistência de ferrugem e tempo, não de uso recente. Virei. Ouvi o mecanismo ceder com um clique que pareceu alto demais para o silêncio do corredor. E então, antes de empurrar a porta, ouvi a voz. Era a mesma voz da gravação, baixa, rouca, no limiar entre som e silêncio, mas agora sem o filtro do microfone do celular, era direta. Estava ali, a poucos centímetros de mim, separada apenas por aquela madeira escura de décadas. As mesmas duas palavras com aquele ritmo irregular e pesado. Meus filhos. Meus filhos. Afastei-me da porta. Recuei até encostar as costas na parede oposta do corredor, com a chave ainda na mão, a respiração suspensa numa posição entre inspiração e expiração, onde ficou por um tempo que não consigo medir. A voz parou, e o silêncio que veio depois era diferente. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio de alguma coisa esperando. O silêncio que tem forma. Fiquei parado por tempo suficiente para que o laranja pelas frestas das persianas escurecesse mais 2 tons, para que a temperatura do corredor caísse levemente com o fim do dia. Depois, porque havia chegado até ali e não havia alternativa com que eu pudesse conviver, voltei para a porta. Coloquei a mão na maçaneta e empurrei. O quarto. A porta abriu com um lamento comprido de ferrugem e madeira ressecada, e o ar que saiu era tudo que eu esperava, e ao mesmo tempo mais pesado do que qualquer expectativa. Aquele cheiro que eu havia identificado no corredor somou-se agora a algo mais complexo. Terra, madeira, tecido velho e alguma coisa que estava além do que os olfatos conseguem nomear com palavras de uso cotidiano. O cheiro do tempo passado em excesso num espaço fechado. Fiquei no batente por um momento enquanto meus olhos se ajustavam à escuridão do interior. Usei a lanterna do celular. Era um quarto pequeno, menor do que qualquer quarto funcional de uma casa daquele tamanho teria razão de ser, uns 3 metros por pouco mais de 4, com um teto baixo que acentuava a sensação de claustrofobia. A janela estava completamente bloqueada, fita adesiva velha e amarelada nas bordas do caixilho. Por cima da fita havia tiras de tecido amarradas, e por cima do tecido havia um pedaço de madeira compensada encostado que vedava a luz completamente. Havia um catre de ferro encostado na parede da direita, simples, sem cabeceira, com molas expostas acima das quais havia uma manta dobrada que havia desbotado para um bege acinzentado sem identidade de cor original. Ao lado do catre, um caixote de madeira servindo de mesa com um copo sem água, uma bíblia com a capa descascada, e um candelabro de latão com um toco de vela que havia derretido sobre o latão e solidificado em forma de cascata. Na parede da esquerda havia uma escrivaninha simples com uma cadeira de madeira sem almofada. Em cima da escrivaninha havia os cadernos, pilhas de cadernos com aquelas capas cor-de-rosa barato que existiam nos anos 60 e 70, empilhados com o cuidado de quem não tinha mais nada para fazer, senão organizar os próprios pensamentos. E na parede à frente, da entrada ao teto, havia os nomes, cobertos por inteiro, escritos a lápis nos primeiros, depois a caneta quando o lápis havia terminado, depois com o que parecia ser batom, depois nas extremidades superiores, com alguma coisa mais escura que eu preferi não examinar de perto, centenas de nomes em letras de tamanhos diferentes, sobrepostos uns sobre os outros onde o espaço havia acabado, subindo em espiral, até onde os braços alcançavam, e então continuando horizontalmente. Os primeiros lá embaixo, em letras maiores e mais cuidadosas, os que haviam sido escritos primeiro, com tempo e intenção, eram 3 nomes que eu havia lido no artigo de jornal. Os nomes das crianças que haviam desaparecido: Mariazinha, Paulinho, Lourdes, e depois, se espalhando pela parede como ondas a partir de um centro, dezenas e dezenas de outros nomes. Nomes de adultos, de crianças, de pessoas de todas as idades. Às vezes com uma data ao lado, datas de nascimento, de morte, de algum evento que Cecília havia considerado significativo. Às vezes com uma nota curta ao lado: boa menina, fez o bem, tinha medo do escuro, merecia mais. Não era uma lista de vítimas, era uma lista de mortos. Cecília havia passado anos naquele quarto catalogando os mortos que ela havia conhecido, ensinado, amado, cruzado na vida, como se guardar os nomes fosse a única coisa que ainda restava ao seu alcance.
como se ser a guardiã da memória das pessoas fosse a última função possível para quem havia perdido todas as outras. Sentei no chão daquele quarto com a Bíblia no colo e chorei. Não foi choro de medo. O medo havia sido substituído por alguma coisa para a qual eu não tenho o nome exato. Uma combinação de horror e de luto e de uma raiva que não tinha para onde ir, porque as pessoas responsáveis já estavam mortas. Álvaro Drummond havia morrido em 1989, segundo Dona Zulmira me contaria mais tarde, de infarto, sem responsabilização, sem julgamento, sem que qualquer câmara ou tribunal houvesse dito em voz alta o que ele havia feito. Fiquei ali por um longo tempo. Os cadernos. Quando me levantei, peguei o caderno do topo da pilha na escrivaninha. Capa cor-de-rosa. Interior com a letra miúda e inclinada de quem aprendeu caligrafia numa época em que ela era ensinada com rigor e seriedade. As páginas eram densas. Cada linha completamente preenchida. Sem margem respeitada. Sem espaçamento extra. Como quem não podia desperdiçar papel, porque papel era o único recurso escasso que havia aprendido a economizar com cuidado. Era um diário. Pela datação das primeiras entradas e pela progressão que consegui acompanhar rapidamente, algumas páginas no começo, depois páginas inteiras, depois sequências de dias sem entrada, e depois explosões de escrita comprimida, ele ia de agosto de 1973 a setembro de 1978. 5 anos de confinamento documentados numa letra que foi ficando levemente mais instável com o tempo, mas que manteve até o final um cuidado de traçado que falava de uma pessoa determinada a permanecer ela mesma, mesmo enquanto tudo ao redor conspirava contra isso. Li em fragmentos, passando as páginas com o cuidado de quem sabe que o papel é velho e ressecado. Havia entradas sobre o dia a dia. O calor, a luz pelo estreito espaço entre a janela bloqueada e o caixilho, o cálculo que ela havia desenvolvido para saber que horas eram pelo ângulo daquela luz. Havia entradas sobre os sons da casa, passos no andar de baixo que ela havia aprendido a identificar, vozes abafadas pelas paredes, o barulho da cozinha, o choro de um bebê que apareceu algumas entradas depois da minha mãe ter metido. E havia entradas sobre minha mãe. Ela a chamava sempre de a moça nova, com uma neutralidade que doía mais que qualquer raiva ou acusação direta teria doído. A moça nova cozinhou peixe hoje. O cheiro subiu pelo corredor por horas. Pergunto se ela sabe que estou aqui. Pergunto se todo mundo que passou por essa casa soube e ficou quieto, ou se houve algum ponto em que eu era segredo apenas de um. E mais adiante, numa entrada de março de 1975, a moça nova tem um bebê. Ouço quando chora à noite. Um choro saudável, cheio, com aquela força que os recém-nascidos têm antes de aprenderem que o mundo não responde sempre. Não sei se é menino ou menina. Oro para que seja feliz. Oro para que essa casa não faça a ele o que fez a mim. Às vezes penso em gritar, em fazer barulho suficiente para que ouçam, mas tenho medo do que acontece se ouvirem e escolherem continuar não ouvindo. Isso seria pior. O bebê era eu. Eu havia crescido naquela casa sem saber que ela estava lá. Sem saber que enquanto eu brincava no quintal com a mangueira e fingia que o balanço que minha mãe havia amarrado num galho era uma nave espacial, havia uma mulher no segundo andar que havia perdido tudo que uma pessoa pode perder e que mesmo assim havia encontrado energia para orar por mim. A última entrada no caderno era de 4 de setembro de 1978. Apenas 3 linhas. Estou com falta de ar desde ontem. Acho que é o fim. Não tenho medo. Tenho cansaço. Que os nomes na parede sejam suficiente. Que alguém um dia leia. Fechei o caderno. Fui ao banheiro lavar o rosto. Naquele momento fui à janela, olhei para a rua e liguei para a polícia. Parte 5. O que o porão guardava. A ligação foi exatamente como são as ligações para serviços de emergência quando você está calmo demais. A atendente ficava repetindo o que eu dizia como confirmação. E a repetição tornava tudo progressivamente mais surreal. Restos humanos, numa residência. Segundo andar. Sim, eu sou parente da falecida proprietária. Não há perigo imediato. Sim, vou aguardar. Enquanto aguardava, sentado na sala com os cadernos no colo, minha cabeça voltou para um trecho da carta da minha mãe que eu havia passado rápido durante a primeira leitura. Ela havia dito que Álvaro Drummond lhe contou o que estava na casa. No quarto.
Mas havia também mencionado, de maneira que eu havia lido como detalhe periférico, que ele havia falado sobre coisas que ele sabia sobre a família dela. Chantagem. Ele havia chantageado minha mãe para que comprasse a casa e ficasse quieta. Mas a carta havia dito outra coisa também, numa linha que eu havia lido rapidamente na primeira vez. Ela disse: ele me disse o que estava na casa, no quarto. E foi isso que me fez voltar ao porão enquanto esperava a polícia. Porque se Cecília estava no quarto, o que Álvaro havia colocado no porão? Voltei ao porão com a lanterna do celular, passando pelas caixas etiquetadas da minha mãe até a parede do fundo. E foi quando, com mais atenção do que antes, eu percebi. No trecho direito da parede do fundo, o tijolo aparente era homogêneo, velho, com os rejuntes escurecidos de décadas, com aquela textura arenosa e levemente porosa que o tijolo tem quando o tempo trabalhou nele. Mas num trecho específico de aproximadamente 1,5 metro de largura por 1,20 metro de altura, havia uma diferença que só aparecia quando a luz da lanterna batia num ângulo oblíquo. O tijolo era levemente diferente, mais novo. O rejunte tinha uma tonalidade distinta, mais clara, como quem fez um serviço de alvenaria e não conseguiu igualar completamente o material original. Havia uma parede reconstruída ali, uma seção do porão que havia sido fechada posteriormente. Não precisei romper nada. A polícia fez isso quando chegou quase 2 horas depois, com 2 policiais primeiro, e depois um investigador, e depois um delegado, e depois um técnico de perícia, e depois mais gente do que eu imaginava que aquela delegacia tivesse no total. A cena foi crescendo lentamente ao longo de horas. Cada novo chefe que chegava redobrando a seriedade do que estava acontecendo. Por trás da seção reconstruída, havia um espaço de pouco mais de 1 metro de profundidade e 1,5 metro de largura, vedado com o tijolo, sem ventilação. Um espaço que havia sido deliberadamente fechado para guardar o que estava dentro. Não vou descrever o que a perícia encontrou, não porque esteja protegendo ninguém, mas porque há coisas que, uma vez ditas em voz alta, perdem a possibilidade de ser esquecidas, e eu já carrego o suficiente. O delegado me disse apenas que era consistente com décadas de exposição, que iniciaria um processo de identificação forense, que o caso de 1971 seria completamente reaberto. Perguntei se havia restos de Cecília também no porão. Ele me olhou com uma expressão que havia se fechado profissionalmente. O quarto do segundo andar também tem material a ser periciado, ele disse com cuidado. Há ossos embaixo do assoalho, atrás do catre. Vamos precisar que o senhor aguarde em local externo, enquanto a perícia trabalha. Então ela havia morrido lá dentro, como a última entrada do diário sugeria. Morrido enquanto minha mãe morava embaixo, enquanto eu crescia no andar de baixo, enquanto a vida seguia o seu curso ordinário a poucos metros de distância. Fui obrigado a permanecer na cidade por mais 5 dias, enquanto prestava depoimentos e a perícia trabalhava. Fiquei no único hotel do centro, um lugar de paredes claras e cheiro de detergente que me pareceu o espaço mais neutro e seguro do mundo depois de tudo. No 3º dia, voltei à casa de Dona Zulmira. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio completo, com as mãos cruzadas no colo, com aquela serenidade específica de quem confirmou algo que havia sabido por décadas, e estava apenas esperando que o mundo chegasse ao mesmo lugar. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Então disse: as famílias das crianças ainda estão aqui. Os filhos, os netos, vão querer saber. A perícia vai identificar. Eu disse. O delegado garantiu. Não é só a identificação. Ela disse. É saber que alguém nunca acreditou que foi a Cecília. É saber que ela foi a primeira vítima, não a culpada. Ela me olhou. Você vai contar? Sim, eu disse. E era a primeira coisa que eu havia dito naquela semana com certeza completa. Ela assentiu devagar. Sua mãe? Ela disse então. Você consegue entender mesmo sem perdoar? Fiquei pensando nisso por um longo momento antes de responder. Entendo o medo, disse finalmente. Tinha 25 anos, estava sozinha, havia acabado de testemunhar algo que a tornava cúmplice apenas por ter visto. O terror disso, de estar presa entre fazer a coisa certa e destruir a própria vida. Eu entendo o mecanismo. Pausa. O que não consigo entender é ter comprado a casa, ter me criado ali, ter escolhido todos os dias por décadas continuar não fazendo nada.
Às vezes as pessoas ficam perto do que fizeram de errado porque é a única forma que encontram de se punir sem precisar confessar. Dona Zulmira disse devagar, como uma penitência silenciosa que ninguém sabe que você está cumprindo. Isso não ajuda ninguém além da própria consciência. Não, não ajuda. Ela me olhou com aquela expressão direta. Mas acho que ela sabia disso no fim. Acho que a carta foi a tentativa tardia de fazer o que deveria ter feito 40 anos antes. Parte 6. O que a foto guardava. Na última noite antes de voltar para São Paulo, fui à casa uma última vez buscar meus pertences. A perícia havia concluído. A casa estava liberada. E havia uma necessidade que eu não conseguia explicar racionalmente de me despedir do lugar. Não de maneira afetiva, não de maneira nostálgica, mas de uma maneira mais direta. Simplesmente estar lá uma última vez e depois fechar a porta e ir embora. Entrei, peguei a mochila no quarto, desci, passei pelo corredor. A moldura oval ainda estava na parede. A equipe de perícia havia removido a foto de Cecília como material de investigação. Ela integrava agora o arquivo do caso, provavelmente alguma caixa lacrada numa sala de evidências. Mas a moldura havia ficado, vazia, com o verso da madeira voltado para quem passava. Fui me aproximando para tirar a moldura da parede e me deparei com o que havia dentro dela. Tinha uma foto. Não era a foto de Cecília. Era uma foto de minha mãe, jovem, uns 20 e poucos anos, com o cabelo num corte que eu nunca havia visto em nenhuma das fotos de família que existiam na casa. Um vestido claro de manga curta, num fundo que parecia o quintal da própria casa, com a mangueira jovem ao fundo, menor, mais fina, sem a dimensão que ganhou nas décadas seguintes. A expressão era séria, levemente tensa, com aquela qualidade de quem está sendo fotografado sem ter pedido para ser. E os olhos. Os olhos estavam riscados a lápis, com as mesmas marcas grossas e deliberadas de grafite escuro que haviam coberto o rosto de Cecília na foto original. As mesmas marcas, a mesma força, o mesmo ângulo de traçado. Fiquei olhando para aquela foto por um tempo que não consigo medir. A mão que segurou a moldura tremia levemente, não de medo. Era o tremor de quando o corpo processa alguma coisa que a mente ainda não terminou de encapsular. Tirei a foto da moldura com cuidado. No verso, em letras miúdas feitas com o mesmo grafite, na mesma letra inclinada dos cadernos, ela sabia. Agora você sabe também. Saí da casa, não olhei para trás. Depositei a foto no hotel e liguei para o delegado que mandou um agente buscar naquela mesma noite. A foto entrou para o arquivo do caso. A análise grafológica posterior confirmaria que a letra era consistente com as amostras dos cadernos de Cecília Drummond, mas que a composição do grafite era diferente dos cadernos, como se tivesse sido feita com um instrumento distinto, em época diferente. A teoria do delegado, que me apresentou meses depois, quando o processo já estava mais avançado, era de que a foto havia sido feita em algum momento entre a morte de Cecília, em 1978, e a venda da casa. Um período em que a casa esteve fechada por cerca de 1 ano antes de minha mãe comprá-la. Mas como uma foto da minha mãe havia chegado à moldura naquele corredor, nenhuma investigação jamais conseguiu explicar. Há coisas que não têm explicação dentro dos limites do que eu sei que é possível. Eu já aprendi a viver com isso. Parte 7. O que ficou às 3 crianças? Mariazinha, Paulinho e Lourdes foram identificadas pela análise de DNA meses depois, com auxílio dos registros de cartório e do material genético de parentes que ainda viviam na cidade ou que foram localizados em outras cidades. Foi um processo lento, burocrático, pesado de uma maneira que os processos legais às vezes são sem que os envolvidos possam fazer nada para acelerar. As famílias foram notificadas. Houve um velório coletivo pequeno, que eu não fui porque não me parecia meu lugar estar lá. Eu era filho da mulher que sabia e ficou quieta. E isso pesava de uma maneira que não me permitia aparecer naquele espaço como se fosse neutro. O caso foi reaberto e reclassificado. Álvaro Drummond havia morrido em abril de 1989, de infarto agudo do miocárdio, em outra cidade, sem nenhuma responsabilização pelo que havia feito. A requalificação do caso foi um gesto necessário, mas que chegou tarde demais para ser justiça. Foi mais arqueologia do que punição. Como escrever uma condenação sobre a sepultura de alguém. Os restos de Cecília foram identificados com precisão suficiente para confirmar identidade. Eu paguei pela sepultura no cemitério municipal.
Não porque houvesse obrigação legal ou moral clara. Não havia nenhuma. Mas porque parecia o único gesto concreto que eu ainda tinha ao meu alcance para fazer. A lápide diz: Cecília Maria Drummond, 1919-1978. Professora, a verdade chegou tarde, mas chegou. Sei que não é suficiente. Sei que 50 anos de silêncio não se desfazem com granito e texto gravado. Mas é o que havia para fazer. E eu fiz. A casa foi vendida 6 meses depois de todo o processo burocrático do inventário e do processo criminal. Os compradores eram um casal jovem de fora da cidade, com crianças pequenas, que haviam encontrado o anúncio num site imobiliário sem nenhuma informação sobre a história do imóvel. O corretor havia sido cuidadoso em não mencionar. Eu sei que eu deveria ter contado antes da assinatura. Sei que havia uma obrigação moral de informar o que havia acontecido naquelas paredes. Mas no momento da assinatura, eu estava exausto de um jeito que vai além do físico. Exausto da espécie de cansaço que resulta de semanas carregando coisas que não têm endereço adequado para serem depositadas. E eu não consegui. Às vezes penso naquele casal jovem com as crianças pequenas. Espero que a casa esteja quieta para eles. Espero que o que precisava ser liberado tenha sido liberado. Espero que Cecília tenha podido ir embora. Epílogo. O que o espelho guardava. Tem uma coisa que eu não contei ainda, e vou contar agora porque é a parte que mais me persegue. A que aparece antes de dormir. A que eu mais preciso que alguém mais saiba. Na noite em que encontrei a carta da minha mãe, antes de subir as escadas com a chave, antes de abrir o quarto, antes de tudo, fui ao banheiro lavar o rosto. Era um reflexo automático. Aquele gesto de ligar a torneira e sentir a água fria como âncora física no presente, quando a mente está sobrecarregada. O espelho do banheiro era o espelho antigo que ficou ali por toda a minha infância. Moldura de madeira pintada de branco, levemente manchado nas bordas pela umidade acumulada de décadas, com aquela coloração levemente esverdeada que espelhos velhos têm quando o amálgama começa a envelhecer. Eu havia me olhado naquele espelho incontáveis vezes. Havia aprendido minha própria cara naquele espelho. Estava me olhando nele enquanto a água corria, com as mãos espalmadas na pia, respirando devagar, tentando organizar o que havia lido na carta da minha mãe, num formato que coubesse dentro da estrutura que eu tinha para entender o mundo. E então vi o que estava escrito no canto inferior direito do espelho. Em letras miúdas feitas com o que parecia ser grafite diretamente no vidro, não na moldura, no vidro, com aquela letra inclinada que eu depois reconheceria como a mesma dos cadernos. Cuida dele. 2 palavras. Letra cuidadosa, pequena, aplicada com uma precisão que tomava tempo. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo, com a água fria escorrendo pelos pulsos e pingando na pia. Tentei entender quando havia sido escrito, por quem havia sido escrito, para quem havia sido escrito. Depois comecei a entender. Cecília havia ouvido o bebê. Tinha escrito aquilo em algum momento daqueles primeiros anos, em 1975 ou 1976, quando eu ainda era pequeno o suficiente para precisar de alguém pedindo por mim. Havia encontrado uma maneira de marcar o vidro com o grafite que usava nos cadernos e havia deixado aquelas 2 palavras ali, naquele banheiro que ela nunca usava, mas que ela sabia que eu um dia usaria. Ela havia pedido para alguém cuidar de mim. Uma mulher que havia perdido tudo que uma pessoa pode perder, a liberdade, a reputação, a saúde, a esperança de ser ouvida, havia encontrado energia para orar por um bebê que ela nunca havia visto, filho de uma mulher que sabia que ela estava lá e não fez nada. Havia pedido ao mundo, ou a Deus, ou ao que quer que ouvisse, que aquela criança ficasse bem. Eu cresci naquela casa inteira. Brinquei no quintal, subi na mangueira, fiz dever de casa na mesa da cozinha, acordei tarde nos fins de semana, me preparei para vestibulares, me despedi para ir para a faculdade. Vivi mais de 18 anos naquele lugar, e durante todos esses anos havia uma mulher no andar de cima que havia escrito "Cuida dele" num espelho de banheiro, esperando que alguém um dia lesse. Não sei o que significa tudo o que aconteceu naquela casa em termos do que é possível e do que não é. Não tenho formação teológica ou paranormal e não pretendo adquirir. Sou um homem comum com um trabalho comum que passou por coisas que não têm espaço confortável dentro da visão de mundo que eu havia construído até então. Sei que a foto se virou sozinha, ou que eu esqueci de virá-la. Sei que havia uma voz na gravação, ou que havia alguma explicação acústica que não encontrei.
Sei que havia escrita no espelho que não estava lá na minha infância, ou que sempre esteve e eu nunca vi pela posição da luz. Posso fazer concessões ao ceticismo em cada um desses pontos individualmente. O que não consigo é fazer concessões a todos eles ao mesmo tempo, ao padrão que formam, à consistência da direção que apontam. E a última coisa. Naquela última noite, ao sair da casa pela última vez, mochila no ombro, chave na mão para entregar ao corretor na manhã seguinte, fiz o que havia feito sem planejar. Parei no corredor do segundo andar, na frente da porta aberta do quarto de Cecília, que havia ficado aberta desde que eu a abri e que a perícia havia deixado aberta. Fiquei ali por um momento. E por um segundo, apenas um segundo tão breve que posso ter inventado, tão leve que pode ter sido apenas o vento pela janela que a perícia havia deselado, o ar ficou diferente, mais leve, com aquela qualidade específica de quando você abre uma janela num quarto que ficou fechado por muito tempo, e o ar velho sai, e o ar novo entra, e o espaço muda de qualidade. Como quando algo que precisava sair, finalmente sai. Como quando alguém que ficou preso por tempo demais, finalmente pode ir embora. Eu fechei a porta atrás de mim. Desci as escadas. O quarto rangeu agudo, o sétimo grave, o 10º quase não rangeu. Saí pela porta da frente, girei a chave na fechadura e fui embora sem olhar para trás. Eu espero que ela tenha ido embora também. De verdade espero. Fim.